O Terceiro Testamento, uma presunção para a maioria dos Cristos. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Qualquer que seja a sua denominação ou fé, a maioria dos cristãos considera o título desta obra, o Terceiro Testamento, como uma presunção, porque coloca esta obra de revelação recente em pé de igualdade com o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, que conhecem, os quais, como escritura sagrada e fundamento da sua fé, são considerados como concluídos e não passíveis de qualquer continuação ou ampliação. No entanto, o verdadeiro conhecedor da Bíblia saberá que esta posição tradicional não tem qualquer base nos ensinamentos clássicos de Jesus, tal como nos são transmitidos nos Evangelhos do Novo Testamento. Muito pelo contrário, nos seus sermões de despedida, Jesus referiu-se em numerosas ocasiões à sua segunda vinda, e a ligação com ela aludiu ao Espírito da Verdade, ao Espírito Consolador, ao Espírito Santo, que então nos introduzirá na verdade absoluta. Esta introdução dá ao Cristo crente e também a todos os leitores interessados neste livro um verdadeiro conhecimento da sua criação, como em circunstâncias exógenas a promessa de Jesus da sua segunda vinda se realizou, uma vez que, apesar das afirmações sobre o assunto contidas nas próprias revelações, várias questões permaneceram sem resposta, podendo dar origem a dúvidas e falsas conjecturas. Esta introdução tem também o objetivo de facilitar a compreensão daquilo que o Espírito Divino, em sua nova revelação, legou à humanidade como seu Terceiro Testamento. Como cada leitor desta nova palavra de Jesus poderá constatar por si próprio, ela irradia a máxima autoridade, sabedoria e amor. É o cumprimento da promessa de Jesus de voltar, numa nuvem. Lucas 21:27, o que expressa a linguagem simbólica do Espírito, significa, em forma espiritual. Assim, este Terceiro Testamento de Deus, como resumo tematicamente ordenado das revelações divinas no México, constitui um verdadeiro testemunho da segunda vinda de Cristo em Espírito. É a sua mensagem e ensinamento atualizados para a humanidade numa versão condensada. Esta palavra pretende ser uma ajuda orientadora para os homens de hoje e conduzi-los a melhor e mais completa compreensão de Deus, de si próprios, do sentido da sua existência neste mundo e dos acontecimentos que ocorrem na sua vida pessoal, bem como dos acontecimentos e transformações que acompanham necessariamente a início desta Era do Espírito Santo. Este tempo já foi referido pelo bispo medieval Joaquim de Fior e por vários outros que lhe sucederam. É o reino de paz de Cristo na terra, prometido à humanidade desde o tempo das profetas. Com a segunda vinda espiritual de Cristo na palavra, esta era do Espírito e da espiritualidade da humanidade já começou, e Cristo, com a sua nova palavra de amor, indicou o caminho que ela conduz. Contrariamente a todas as expectativas da cristianidade, o acontecimento principal da segunda vinda de Cristo não está para vir, mas já é história no período de tempo entre 1866 e 1950, cumpriu-se em silêncio, despercebido e ignorado pelo grande mundo e pela cristianidade. Não, no centro da cristianidade ocidental, em Roma, ou no outro centro de devoção ortodoxa no Monte Athos, nem, como muitos esperavam na antiga Jerusalém, judaico-cristã, ou no demónio da teologia e da filosofia teológica, protestantes, mas num país do chamado Terceiro Mundo, no México. E não no meio do poder e da pompa da Igreja Católica dominante, mas num ambiente de pobreza e humildade entre a gente simples dos subúrbios e das zonas marginais da cidade do México. E a partir daí espalhou-se por todo o país. Quem o esperaria?
O regresso de Cristo tornou-se a realidade sob a forma de revelações recebidas espiritualmente pelo seu povo escolhido, num estado de desastre entre o povo humilde. Durante os últimos anos antes de 1950, uma parte considerável dessas revelações foi retida em forma de taquigrafia, escrita e subsequentemente publicada em 12 volumes sob o título O Livro da Verdadeira Vida. Durante estes últimos anos, todos os ensinamentos anteriores foram repetidos de forma alegrada e aprofundada. O presente livro contém uma seleção de textos dessa obra, referindo-se a alguns dos temas nela tratados. Todos os ensinamentos de Cristo, bem como os assuntos tratados, foram concebidos pelo Senhor como seu terceiro testamento para a humanidade, em particular para o seu povo de Israel pelo Espírito. Com esta introdução, pretende-se elucidar a veracidade desta importante manifestação perante o leitor. A escolha do México como país destinado à segunda vinda de Cristo em espírito, segundo as palavras do Senhor, deve-se ao facto de os antepassados indígenas dos atuais habitantes terem sido martirizados à força e cristianizados em seu nome pelos conquistadores dos espanhóis. Por outro lado, estes povos e os seus atuais descendentes, tendo sido subjugados e dominados durante séculos, desenvolveram um espírito de fraternidade, solidariedade, humildade de alma e tolerância mais profundo do que outros povos da Terra, especialmente os europeus. Daí que também muitos espíritos mais maduros do antigo e escolhido povo de Israel tenham nascido hoje entre o povo mexicano, tornando-se testemunhas de cumprimento das promessas feitas ao Israel espiritual. O nascimento de Jesus, a primeira vinda de Cristo ao mundo, também não teve lugar nos centros do poder e civilização de Roma ou da Grécia, ou mesmo no centro cultural judaico de Jerusalém, mas no lugar remoto e precário, sendo a terra natal e a esfera da influência de Jesus e Galileia, desprezada pelos judeus de Jerusalém. Os estudiosos de autora, imbuídos de um espírito de superioridade, exprimiram-se a este respeito de seguinte forma: que bem se pode esperar Nazaré? Os teólogos de hoje não devem cometer o mesmo erro pensando para trás, a partir de um sentimento de superioridade intelectual. Que bem e transcendência pode vir a México? Quais são as razões que sustentam que as revelações espirituais aí contidas são de facto de origem divina? Acima de tudo, as próprias revelações que estão inequivocamente empregadas do Espírito e do credo de Cristo, do amor e da misericórdia do Pai Celestial. Que coração humano poderia ficar insensível a isso? A sabedoria e a profundidade das reflexões, revelações, advertências e ensinamentos são também um testemunho eloquente do Criador. Que espírito enganador pretenderia apenas simular tudo isso com intenções maliciosas? Em que consistiram essas intenções, uma vez que esses ensinamentos só poderiam ser úteis para o engrandecimento, desenvolvimento e embrocimento da raça humana? Também é a favor da autenticidade destas revelações, como a nova palavra de Deus, o facto de terem ocorrido através de tantos porta-vozes e lugares de revelação, mantendo, no entanto, seu espírito e carácter uma unidade, apontando claramente para uma única essência e uma única fonte da revelação. Que força obscura estaria em posição de organizar tal coisa durante décadas sobre um país inteiro como um jogo ilusório e sedutor, para escarnário de Deus? Isso é simplesmente inviável. E Deus, como Pai amoroso dos seus filhos amantes e condutor superior dos assuntos terrenos, nunca o permitiria. Outras razões convincentes a favor da veracidade destas revelações, como testemunho do regresso do espiritual de Cristo na palavra, são coincidências entre as promessas sobre o seu regresso e os sinais das mesmas, e acontecimentos no México durante a época de acontecimentos mundiais tumultuosos e em mudança.
com duas guerras mundiais. Referindo-se a esta região do continente americano e, portanto, ao México, um testemunho significativo do regresso espiritual de Cristo foi dado ao cristianismo no século XIV pelo chamado escriba de Deus, Jacob Lorber, na Áustria. Numa secção da sua portentosa obra Revelação, Cristo fala sobre o seu regresso espiritual numa nação para além do grande oceano, ou seja, o Atlântico. Para aqueles que, através de Lorber, acreditam nas revelações, não seria este um motivo para perguntar se a profecia já não se cumpriu e para indagar se algo aconteceu num dos países do continente americano para resgatar este facto e fazer-lhe justiça? O fator decisivo para o julgamento, no entanto, não deve ser apenas a riqueza divina que foi revelada, mas sobretudo o amor e a sabedoria que o seu ensinamento transmite. O Grande Evangelho de João, volume 9, capítulo 94, 14 a 15. Um tal acontecimento existiu certamente e teve o seu início no princípio dos anos 60 do século XIV. Um simples homem do povo, Roque Roxas, teve nessa altura, a 23 de junho de 1861, uma primeira experiência da sua missão através do arcanjo Gabriel e de uma visão através da qual lhe foi anunciada a sua missão como precursor terreno do Senhor. Quando, depois de uma nova e mais poderosa visão, se convenceu da autenticidade da sua vocação divina, começou a relatar a outros as mensagens e visões que recebia e, em virtude do seu poder e convencimento e a sua credibilidade, foi gradualmente reunido à sua volta uma comunidade de crentes. Através do dom da cura espiritual que se manifestou nos tempos que seguiram, tornou-se conhecido e muito apreciado por todos aqueles que o procuravam para obter ajuda e conselhos. Fundou um primeiro local de reunião, onde dia 1 de setembro de 1866, através dele, Elias falou pela primeira vez, e 7 homens e mulheres, simbolizando os 7 selos das repetitivas épocas da história sagrada, foram consagrados como líderes das comunidades e serem criadas. Quando, durante a Semana Santa de 1869, os participantes numa reunião não mostraram a reverência e devoção que Roque Rocha esperava delas, uma fúria santa apoderou-se dele. Ele destruiu as revelações divinas que até então tinha recebido através de Elias. Declarou o local da reunião fechado, marcando assim o fim prematuro da sua obra benefícia. Mas a boa semente que ele espalhou, geriu e floresceu noutros lugares, e anos mais tarde, em 1884, no meio das comunidades dos 7 selos, o próprio Cristo falou pela primeira vez, através de um porta-voz que se manteve fiel à sua missão, Damiana Oviedo. A partir desse momento, as revelações divinas continuaram ininterruptamente, semanalmente, durante gerações até ao final de 1950. O número de comunidades e de crentes não parou de crescer durante este período, de modo que este movimento cristão espiritualista, designado pelo Cristo como a sua obra espiritual, chegou a abranger várias centenas de comunidades, com muitos milhares de seguidores em todo o país. Os crentes reuniam-se regularmente aos domingos de manhã nos austros salões comunitários, ou mesmo em locais privados, e em todos estes locais onde se encontravam um ou mais porta-vozes da palavra. O Espírito Divino manifestava-se de acordo com a necessidade e a receptividade dos ouvintes. Uma vez por semana, os doentes eram atendidos em busca de cura para suas doenças físicas e espirituais, durante as quais o mundo espiritual de Deus se manifestava espiritualmente, ensinando, aconselhando e curando. Ocorriam numerosas curas espirituais do corpo e da alma, mas infelizmente não foram registadas por escrito para gerações posteriores. É evidente que foram consideradas como não extraordinárias e não dignas de serem elejadas.
Com o fim das revelações divinas e do mundo espiritual da luz, no final de 1950, que já tinha sido anunciado e estabelecido há muito tempo, houve uma profunda decisão no seio da obra espiritual, um cisma entre as comunidades que aderiram ao mandamento de Cristo, respeitaram o fim das suas revelações e renunciaram às novas manifestações espirituais, e as comunidades e líderes comunitários que já não seguiram e que não seguiram o mandamento de Cristo, respeitar o fim das suas revelações e renunciar às novas manifestações espirituais. E aquelas comunidades e líderes comunitários que já não se confrontaram com isso e colocaram os seus porta-vozes em estado de transe, abrindo assim as portas para o mundo dos espíritos ignóbeis e enganadores, a fim de receberem falsas manifestações de espíritos impuros. Infelizmente, muitos dos chefes dessas comunidades desobedeceram e enganaram o povo, dizendo-lhes que Deus, na sua divina caridade, continuaria a manifestar-se da mesma maneira. Poucas comunidades permaneceram fiéis e grande maioria dos seus membros dispersou-se em pequenos grupos e continua a reunir-se, a estudar, a analisar e a praticar os seus ensinamentos recebidos. Os outros continuaram a frequentar rotineiramente os locais que já não se manifestava a verdade, mas a impostura, e muitos inocentes também chegaram, sem saberem que Deus já tinha anunciado muitas vezes que no final do ano de 1950 essa forma de manifestação terminará, para dar um lugar a uma comunicação perfeita e direta com Ele, ou seja, de espírito para espírito. Esses inocentes, na sua carência espiritual e material, eram atraídos para esses locais devido à anásia humana de conforto e cura. Outros preferiam continuar a frequentar esses locais chamados templos, e não são locais de fiéis, onde se liam alguns parágrafos dos seus ensinamentos, se trocava opiniões, se meditava, se rezava, se interdica pela paz do mundo, se rezava pelos doentes e desamparados, e se procurava pôr em prática a doutrina de Deus. Apesar destas circunstâncias desfavoráveis, a partir de 1950, um grupo de homens e mulheres, na sua maioria antigos porta-vozes, começou a reunir as revelações que se encontravam espalhadas por todo o país, com o objetivo de as publicar num grande livro para o conhecimento da humanidade. Para o feito, basearam-se preferencialmente em cópias dos manuscritos dactilografados, que após as anotações taquigráficas das revelações tinham sido feitas pelos próprios escribas, para serem transmitidas posteriormente sob a forma de cópias, conforme necessário. Foi recolhido um número considerável de manuscritos das revelações, dos quais 366 foram finalmente selecionados para constituírem os 12 livros em série do O Livro da Verdadeira Vida. Isto representa apenas uma fração de todas as revelações, especialmente as dos últimos anos de 1950. Tendo em conta este grande número de revelações, pode supor-se que estes 366 ensinamentos no seu conjunto compreendem toda a doutrina e todos os temas que o Espírito Divino quis trazer à humanidade, e sobre os quais quis manifestar-se para que a humanidade encontrasse o caminho para um futuro mais prometedor. Mais tarde, na década de 60 do século XX, foi fundada a cidade do México, a Associação de Estudos Espirituais, cujo objetivo era a administração e conservação dos manuscritos das revelações e a publicação de novas edições dos volumes seriados, bem como de literatura complementar. Ainda hoje a associação considera este o seu objetivo principal e não a conduta central de um movimento espiritual. Abrindo qualquer página da presente obra, lemos e sentimos espiritualmente as palavras e revelações convincentes, sábias e amorosas de Cristo através dos seres humanos preparados como instrumentos para esse fim. Eles eram em parte totalmente incultos e, portanto, muitas vezes não tinham pelo domínio da linguagem que fluía dos seus lábios, muito menos do conteúdo, da sabedoria e da autoridade divina que fluíam deles.
A nova palavra de Deus contém, por um lado, afirmações e considerações relacionadas com acontecimentos e revelações do antigo povo de Israel durante a vida terrena e a obra de Jesus, e por outro lado, apresenta uma riqueza de novos conhecimentos espirituais que em parte constituem correções incisivas da visão tradicional do mundo cristão. Trata-se da imagem de Deus, da natureza divina de Jesus e da Maria, do ser humano como uma centelha divina na sua alma e o seu desenvolvimento eterno, das concepções do céu e do inferno, do juízo final, da doutrina da salvação e do perdão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Também no diz respeito ao exercício da fé cristã, as formas de culto foram traçadas novas metas, questionando ou descartando as antigas, afetando em particular as formas de culto ao serviço de Deus e os edifícios sagrados. A mensagem central corresponde àquela trazida por Jesus. Em vez de práticas religiosas extrovertidas, devoção publicamente exposta, rezar em silêncio, deixando as nossas ações sejam guiadas pela nossa consciência. Em vez de procurar um bem-estar espiritual e material calculado por motivos egoístas, agir desinteressadamente e espontaneamente de forma altruísta por amor a Deus, ao homem e à natureza e à criação divina, onde o amor se manifesta e se exprime de formas diferentes. Consideração, respeito, solidariedade, afeto, conforto, ajuda e apoio, em vez de uma fé cómoda e cega. Fé viva atenta, baseada no reconhecimento e reconhecimento espiritual. Nas suas manifestações, o Senhor dirigiu inicialmente as suas palavras aos crentes presentes, a quem se referiu como meu povo, discípulos ou trabalhadores, ocasionalmente também como amado Israel. No entanto, com algumas exceções, num sentido mais lato, dirigiu-se a todo o Israel espiritual, a todo o povo de Deus, em todo o mundo e a todos os homens e todos os povos, raças e credos. Mas será que eles acolherão e reconhecerão esta nova palavra de Deus? Isto não deve e não pode ser uma razão para a fundação de uma nova comunidade religiosa, igreja ou seita. É o apelo de Deus para a renovação e espiritualidade da humanidade e todas as suas associações sociais e religiosas. Quem rejeita o seu terceiro testamento para a humanidade está a rejeitar a si próprio ou ao Espírito Santo revelado. Esperamos que esta palavra de demonstração da própria mensagem de amor de Deus sirva para reflexão e seja guardada por todos, assim como as admoestações contidas nas parabolas de Deus, das virgens sábias e loucas, Mateus 25, 1 a 13, e das bodas reais, Mateus 22, 2 a 14, porque esta palavra é o óleo sagrado para os luminares borboinhos do Espírito, é o pão e o vinho da mesa do Senhor, o alimento eterno e a recreação do Espírito.